Nessa sessão, eu estarei falando sobre o papel que a gratidão sincera tem em nos ajudar a manter na nossa memória o que a comunicação não violenta pretende apoiar, e nos ajudar a sustentar essa energia necessária para se manter com compaixão numa cultura que normalmente torna isso bastante desafiador. Na sessão anterior, eu descrevi o paradigma no qual a comunicação não violenta foi embasada. Este processo chamado comunicação não violenta, que tem um grande poder para enriquecer as nossas vidas quando nós temos a intenção de criar a conexão necessária para que a compaixão e a doação possam se manifestar. É uma ótima ferramenta para nos ajudar a ficarmos conscientes do que as pessoas estão vivenciando e a ouvir isso que elas estão vivenciando de uma maneira que possamos sentir satisfação. É um processo que nos ajuda a compartilhar essa informação com os outros, nos incentivando a sermos honestos e compartilhar o que nós estamos vivenciando de uma maneira que favoreça para que as outras pessoas sintam compaixão e satisfação em se doar para a gente. Um componente muito especial para manter viva essa consciência na gente é o processo de expressar a gratidão uns aos outros, de uma maneira que as pessoas confiem que essa nossa gratidão é uma forma de celebrar a vida e não uma forma de comunicação que é criada para manipular e obter das outras pessoas o que nós queremos. Para esclarecer isso, eu gostaria de mostrar a diferença entre gratidão sincera e elogios e cumprimentos. Fazendo um parênteses aqui, para lembrar a explicação que foi dada na seção 3, para que possamos entender melhor a tradução do curso. A palavra elogio foi traduzida do inglês da palavra pray, que está associada a um tipo de elogio em que há uma expressão de apreço sobre o que a outra pessoa aparenta ser ou possui. Tem como origem a palavra etimológica preço. Um exemplo seria: como você é inteligente. Você é um bom tradutor. Sua voz é legal. Já a palavra cumprimento foi traduzido da palavra em inglês compliment, que é quase sinônimo de pray, ou elogio, mas que é aplicado em contexto formal, exprimindo de modo polido uma admiração por algo que uma outra pessoa fez. Tem como origem etimológica a palavra completo, e é uma maneira de indicar que alguém completou algo, ou seja, uma espécie de parabenização a essa pessoa por ter completado isso. Exemplo: parabéns, ficou muito boa essa tradução. Continue assim. Ou, você fez um bom trabalho, essa tradução ficou muito boa. Gostei de ver. Elogios e cumprimentos são dados pelo propósito de recompensa por pais, professores e gerentes de indústrias com quem eu trabalhei. Contaram-me que eles participaram de programas em que foram ensinados que se você fizer elogios e cumprimentar as pessoas diariamente, elas trabalham com mais esforço. Então, os pais usam elogios e cumprimentos como recompensa para que os filhos façam as tarefas de casa que eles querem que eles façam. Os professores foram educados para utilizar elogios e cumprimentos para estimular os estudantes a se esforçarem mais. O gerente na indústria me disseram que estiveram em programas similares. Porém, eu chamo a atenção de todos esses grupos que, se eles olharem as pesquisas que são embasadas em pessoas que utilizam elogios e cumprimentos como recompensas, eles verão que isso não é tão efetivo, nem mesmo para ser usado como recompensa. É efetivo apenas por um curto período de tempo, até que as pessoas percebam que os elogios e cumprimentos não são expressões de gratidão sincera, mas uma tentativa de manipulação para que eles se comportem de uma maneira que os outros querem que eles se comportem. E as pesquisas mostram que quando as pessoas percebem isso, quando eles compreendem que os elogios e cumprimentos foram dados através dessa energia, eles perdem o desejo de trabalhar com mais afinco e contribuir para o que as autoridades querem que eles façam. Então, logo de início, eu gostaria de deixar claro que na nossa expressão de gratidão, que estaremos falando nessa sessão, usando a comunicação não violenta, a intenção é de celebrar a vida, e não a de recompensar as pessoas por fazerem o que queremos que elas façam.
E por celebrar a vida, eu me refiro a deixar as pessoas saber como as nossas necessidades foram satisfeitas e como a nossa vida foi enriquecida por algo que elas fizeram. Logo, a nossa única intenção é celebrar e de nenhum modo colocar a pessoa sob pressão para continuar fazendo isso que gostamos que elas fazem. Então, a diferença da comunicação não violenta e outras formas de comunicação que envolve fazer elogios e cumprimentos é o modo pelo qual a gratidão é expressada. Na comunicação não violenta, a gratidão é expressada dizendo 3 coisas que estimulam as pessoas a enxergarem como as suas ações enriquecem a nossa vida. Essas 3 coisas são que nós falamos a essas pessoas o que elas fizeram que enriqueceram a nossa vida. E mostramos como isso nos impactou, dizendo a elas a necessidade nossa que foi atendida pelas suas ações e como nós nos sentimos como resultado dessa necessidade tendo sido satisfeita. Nós já falamos sobre isso em todas as demais sessões, como expressar observações claras, sentimentos e necessidades. Entretanto, na maioria das outras sessões, nós vimos como fazer isso como parte da nossa honestidade, quando as pessoas fizeram algo que nós não gostamos, que não estava em harmonia com o nosso bem-estar. Nós usamos os mesmos ingredientes, observações claras, expressões de sentimentos e necessidades, mas agora nós estamos falando sobre ações que contribuíram para o nosso bem-estar, através das necessidades que foram satisfeitas e o prazer que sentimos por ter tido essas necessidades atendidas. A forma usada na comunicação não violenta é observações claras, sentimentos e necessidades. Não é a forma de elogios que julgam as pessoas pelas coisas que elas fizeram. Você é uma pessoa muito bondosa, você é muito atraente. Ao invés disso, nós traduzimos qualquer tipo de elogio ou recompensa em uma linguagem de vida que fala o que foi feito e como a vida foi enriquecida por isso. E a intenção é sempre importante ficar bem clara, que é expressar isso não para recompensar, não para manipular as pessoas a fazerem o que queremos que elas façam. Nós estamos expressando este apreço especificamente para celebrar a vida. Agora, é extremamente importante que nós começamos a construir em nossas vidas oportunidades para trocar gratidão sincera, que tenhamos oportunidades de expressá-las para outras pessoas e para receber. Porque cada vez que recebemos gratidão sincera, isso nos ajuda a lembrar o quão maravilhoso é colaborar para o nosso próprio bem-estar e para o bem-estar dos demais. E o quão maravilhoso é celebrar isso. Mas nós veremos nessa sessão que há muitas coisas que acontecem que bloqueiam a troca da gratidão. Nos meus treinamentos, eu faço alguns exercícios que não apenas mostram às pessoas como expressar gratidão, mas as ajudam a estarem bastante atentas sobre quais são as forças que atuam em nossas vidas, interrompendo o fluxo da gratidão sincera. Em um desses exercícios, eu pergunto aos participantes que agradecimento eles adorariam ter recebido de alguém, mas não receberam. E isso dá a eles a chance de praticar como teria sido se a pessoa soubesse como expressar a gratidão da maneira como a comunicação não violenta propõe. Isso inclui que a pessoa teria dito o que nós fizemos, como ela se sentiu como resultado desse estímulo e quais necessidades delas foram atendidas. Depois que as pessoas escreveram como poderia ser essa gratidão, através do modo como a comunicação não violenta propõe, eu peço a elas que usem um pouco de imaginação e se imaginem indo até essa pessoa e fazendo a seguinte pergunta. E isso pode requerer bastante imaginação, principalmente se a pessoa não está mais viva. Mas então eu digo que, independente da pessoa estar viva ou não, se imagine indo até essa pessoa e dizendo a ela que você esteve em um workshop e que pediram para você escrever uma gratidão que você adoraria ter recebido, mas não recebeu. E você diz a essa pessoa a gratidão que você gostaria de ter recebido dela. E você lê para ela de um modo que ela possa ouvir, palavra por palavra, e perceber se o quão precioso seria para você
ter tido a oportunidade de ouvir isso, caso a pessoa tivesse se expressado daquela forma. E após isso, eu diria: depois que vocês se imaginarem dizendo isso para a pessoa, pergunte a ela o seguinte: o que privou você de expressar essa gratidão? Então imagine qual seria a reação dela a esta pergunta, sobre o que privou ela de expressar isso. Eu faço esse exercício porque eu quero que nós estejamos focados em manter a gratidão como uma parte central das nossas vidas. E para fazer isso, nós precisamos estar conscientes sobre essas várias coisas que criam um obstáculo para que a gratidão seja expressada. Quando isso é o que nós mais precisamos para mantermos nossas vidas em uma energia de compaixão. Então, quando as pessoas tiveram a chance de responder essas duas coisas, eu peço para eles que leiam as duas respostas. Primeiro, como teria sido a gratidão que eles gostariam de ter recebido, se ela fosse expressada do modo como a comunicação não violenta propõe. E nós identificamos as razões pelas quais as pessoas acreditam que não receberam o agradecimento. Então eu peço às pessoas para pensarem em um agradecimento que elas próprias não fizeram e que elas se sentiriam realmente horríveis se não tivessem a oportunidade de expressar antes da pessoa que irá receber morrer. E eu peço a elas para escrever esse agradecimento de um modo que comunique as três coisas que estamos tentando comunicar quando expressamos gratidão no modo como a comunicação não violenta propõe. Eu digo: deixe claro a outra pessoa o que ela fez que enriqueceu sua vida, como você se sente agora quando pensa sobre isso e qual a sua necessidade foi atendida. Então, depois que eles conseguiram praticar, expressar o agradecimento dessa forma, eu pergunto a eles: o que privou vocês de expressar essa gratidão até esse momento? Depois que eles escrevem essa resposta, nós olhamos como um grupo quais forças atuam sobre nós e que consideramos que possam atuar sobre os outros, que nos impede de manter um fluxo aberto da gratidão. E, infelizmente, algumas pessoas pensam que a gratidão é desnecessária. Pensam que, simplesmente, há algumas coisas que você deve fazer, que é sua obrigação, seu dever, e você não deveria receber nenhuma gratidão por isso. Você simplesmente faz o que deveria. E eu fico muito triste ao perceber que muitas pessoas têm esse modo de pensar. Tem muitas pessoas que trabalham em locais onde a gratidão não é realmente expressada. Onde há uma expectativa de que as pessoas façam as coisas com a ideia de que eles são obrigados a fazer isso, e não há espaço para esse tipo de pensamento, para a gratidão sincera ser parte do local de trabalho ou do ambiente de convivência. E muitas pessoas não apenas pensam que não é necessário agradecer, mas elas também não veem nenhuma razão pela qual elas deveriam receber isso. Já que, na opinião dessas pessoas, aquilo é apenas uma função que elas desempenham. Então, para que se incomodar ou se preocupar em ouvir alguma gratidão? Você apenas faz o trabalho porque sabe que essa é a sua obrigação, o seu dever. Para ajudar as pessoas a saírem desse bloco de pensamentos, eu tenho contado uma história há alguns anos. Essa história engraçada tem um impacto nessas pessoas que adotam esse tipo de pensamento, de que não precisa de gratidão. Se nós fazemos as coisas numa energia apropriada, isso não seria o suficiente? Por que então me preocupar em receber gratidão? Então, especialmente quando eu digo que nós não queremos usar a gratidão como recompensa, eles falam: então para que isso afinal? Se você faz alguma coisa e sabe que fez pelos motivos certos para contribuir para a vida das pessoas, por que nós precisaríamos receber gratidão? E eu tento mostrar a eles de que a nossa intenção de enriquecer a vida não é o suficiente. Nós precisamos de confirmação de que a nossa intenção de colaborar teve esse resultado. E essa história que eu costumo contar, que ajuda a dar uma sacudida e impactar essas pessoas que pensam que basta que a nossa intenção seja de colaborar e que não necessitamos de nenhum tipo de confirmação, eu conto a elas a história sobre dois motoqueiros que estavam pegando uma estrada num dia muito frio. Estava tão frio que eles desceram das motocicletas e colocaram suas jaquetas pretas de couro com as costas viradas para frente,
de um modo que a gola das jaquetas protegesse os seus pescoços. E eles subiram de volta nas suas motocicletas e pegaram a estrada novamente. Mas, assim que rodaram um pouco, acabaram se envolvendo em um acidente trágico. Eles bateram em um bloco de gelo que havia na estrada. Quando o motorista da ambulância chegou em cena, ele viu um bom samaritano em pé próximo aos motoqueiros. O motorista da ambulância perguntou ao bom samaritano: "O que aconteceu com esses dois?" E o bom samaritano respondeu: "Eu não sei direito. Eles pareciam estar passando bem até eu chegar e endireitar os pescoços deles." Me agrada saber que muitas pessoas conseguem captar a mensagem. A intenção de enriquecer a vida não é o suficiente. Precisamos de confirmação. Pois, com frequência, podemos estar querendo melhorar a vida das pessoas, mas o que estamos fazendo é gerando exatamente o efeito oposto. Então, a gratidão, quando é expressada com sinceridade, é uma necessidade muito importante que nos ajuda a confirmar que a nossa intenção em colaborar com a vida está tendo esse resultado. E é ainda mais importante, pois, quando obtemos esse tipo de confirmação, nós sentimos satisfação. Satisfação natural, que vem quando nós vemos o poder que temos para enriquecer a vida. E na minha experiência, não existe nada mais satisfatório para os seres humanos do que exercitar este poder de enriquecer a vida e obter confirmação de que realmente estamos conseguindo fazer isso. Quando eles realmente conseguem experimentar o quanto seus esforços têm enriquecido a vida das pessoas. Quanto mais carregamos essa energia conosco, dessas confirmações que recebemos, mais fácil é para nós conseguirmos manter essa energia de compaixão pelas pessoas, mesmo em situações difíceis. Pois o que pode ser mais prazeroso do que usar este poder que nós temos para enriquecer a vida a serviço da vida? E vendo como nossos esforços podem tornar a vida das pessoas mais maravilhosas. Mas devido à importância da gratidão para desenvolvermos este nosso poder, é muito importante que nós procuramos compreender o que está nos impedindo de usarmos a gratidão. Então, quais são as outras coisas que as pessoas me dizem que impedem elas de expressar a gratidão que elas têm, mas não expressam? E o que elas acreditam que pode estar impedindo outras pessoas de expressar a gratidão que elas gostariam de receber delas? Eu comecei a buscar este conhecimento sobre quais são as forças que impedem tantas pessoas de expressar gratidão. E eu consegui um começo muito bom lendo uma passagem do livro de John Powell, chamado The Secret of Staying in Love, que em português foi traduzido como O Segredo do Amor Eterno. Nessa passagem do livro, John Powell estava em um luto profundo por não ter expressado uma imensa gratidão que ele sentia por seu pai. Ele nunca expressou essa gratidão enquanto o pai estava vivo. E foi muito triste para ele ver o quanto a sua vida foi enriquecida pelo seu pai, embora ele não tenha conseguido expressar essa gratidão. E ele se deu conta do que estava impedindo ele de fazer isso. O que impediu ele de expressar essa gratidão é que quando o pai dele estava vivo, ele tinha tanta raiva pelo pai que ele não conseguia se conectar com essa gratidão que ele também sentia. E assim, para a maioria de nós, quando estamos sofrendo muito e não sabemos como lidar com este sofrimento, nós ficamos empacados no sofrimento e temos bastante dificuldade de perceber as coisas que enriquecem a nossa vida. É difícil para nós colocarmos o foco nisso e celebrar e expressar gratidão. Então, a nossa habilidade de expressar gratidão com desenvoltura é altamente correlacionada com o quão capaz nós somos de expressar o nosso sofrimento, de receber empatia por ele e de transformar esse sofrimento. Quanto mais somos capazes de fazermos isso, mais conseguiremos celebrar aquilo que enriquece a nossa vida. Mas se nos bloquearmos em relação a saber como nos expressarmos de um modo que poderíamos receber empatia sobre o que está nos preocupando, ficamos empacados, sem ter a energia ou a compreensão, ou os dois, para realmente expressar gratidão sincera. Depois de ter lido o que John Powell escreveu
sobre a sua tristeza por não ter expressado a gratidão que ele sentia por seu pai, eu me perguntei, quantos agradecimentos eu ainda devo ter, que eu ainda não expressei e que eu odiaria não expressar? Então, imediatamente, umas 12 coisas vieram na minha cabeça. 12 coisas que fizeram para mim, que enriqueceram a minha vida profundamente, e eu não havia expressado gratidão por aquilo. E eu queria evitar a tristeza que John Powell sentiu quando ele percebeu que não havia expressado a gratidão que gostaria de expressar ao seu pai. Eu queria ter certeza de que não deixaria de expressar essa gratidão que eu estava sentindo, mas que eu não havia expressado. Eu ficaria muito chateado se eu perdesse a oportunidade de fazer isso enquanto a pessoa estivesse viva, pois eu realmente gostaria de que elas soubessem como suas atitudes enriqueceram a minha vida. Eu queria descobrir o que estava me impedindo de fazer isso. Então, para cada item das minhas gratidões, que eu ainda não havia expressado, eu fiz a mim mesmo a pergunta: o que me impediu até o momento de expressar isto? Então eu tomei medidas para ter certeza de que tão cedo quanto possível eu iria até essas pessoas para ter a chance de expressar a gratidão pessoalmente. Uma das gratidões que eu percebi que eu ainda não havia expressado, eu já falei a respeito nas sessões anteriores. Como enriqueceu a minha vida ver o meu tio vir à minha casa diariamente ajudar a minha mãe a cuidar da minha avó, que estava totalmente paralisada. E eu comentei nessa sessão anterior o quanto isso significou para mim, enxergar essa qualidade nos seres humanos, de sentir satisfação ao contribuir com o bem-estar dos outros. O quanto eu necessitava conhecer aquilo e vivenciar aquela experiência, numa fase da minha vida em que havia tanta violência ao meu redor. Então eu fui visitar meu tio assim que eu tive uma oportunidade, pois eu queria que ele soubesse. E eu me dei conta de que eu nunca havia dito a ele o quanto aquela atitude dele me marcou profundamente. Que eu passei muito tempo refletindo sobre aquilo ao longo dos vários anos. O quanto aquilo atendeu à minha necessidade de lembrar o propósito da nossa existência como seres humanos, que é o de viver em função da interassistência, da intercooperação, da colaboração para o bem-estar uns dos outros, e não de viver oprimido ante tanta violência. E eu expressei isso a ele. E eu fiquei satisfeito porque eu consegui fazer isso de um modo muito claro. Eu contei a ele que aquele sorriso enriqueceu a minha vida de um modo profundo. E eu pude ver em seus olhos que ele recebeu a minha gratidão. Eu pude ver o quanto aquela informação estava sendo valiosa para ele. E eu também lhe perguntei: tio, como você aprendeu a fazer aquilo? Como você aprendeu a manter a compaixão? Eu sei que você teve uma educação muito rigorosa e que passou por muitos traumas na sua vida. Como você conseguiu gerenciar essas experiências e sustentar a sua compaixão tão bem? E ele gostou da pergunta. Ele pensou um pouco e então disse: bem, você sabe. Eu fui muito privilegiado por ter ótimos professores. Eu também pude estar na companhia de pessoas que eu via que sentiam satisfação em colaborar para o bem-estar das outras pessoas. Aí foi fácil de aprender, vendo eles. E eu disse: você poderia dar um exemplo de uma dessas pessoas? E ele disse: você sabe, a melhor professora que eu já tive, a sua avó. É claro que quando você conviveu com ela, ela estava muito doente. Mas antes dela ficar doente, que maravilhoso era estar perto dela e ver o quanto ela contribuía para o bem-estar das pessoas e o quanto prazer ela sentia fazendo aquilo. E quantas pessoas eram beneficiadas por ela e o quanto as pessoas gostavam de estar na sua presença. Eu aprendi demais com ela. E eu disse: me dá um exemplo, tio, de algo que ela tenha feito que teve uma grande importância para você e que você possa lembrar dessa satisfação que ela sentia enquanto contribuía para o bem-estar das pessoas. E ele disse: bem, há tantas coisas que ela fez que é difícil escolher uma. E disse: bem, sua mãe te contou de quando ela abrigou Taylor, sua esposa, e seus 2 filhos, quando eles perderam a casa durante a depreciação, e eles ficaram por 5 anos morando com ela? E eu disse: sim, a minha mãe me contou essa história, tio.
E ele continuou e me deu mais uns 2 exemplos de como minha avó ajudou as pessoas em situações negativamente estressantes. E eu disse, sim, minha mãe me contou isso também. E ele disse, bem, então, certamente, ela deve ter te falado sobre a história do Jesus. Eu disse, o quê? Não, ela não me falou nada dessa história com Jesus. Então ele me contou essa história sobre Jesus. Um dia, um homem apareceu e bateu na porta dos fundos da casa da minha avó. E ele tinha uma grande barba, e em torno do seu pescoço ele tinha 2 galhos de árvore em uma forma aproximada de uma cruz. E como muitas pessoas faziam, sabendo da generosidade da minha avó, ele disse que estava com fome e que apreciaria receber um pouco de comida. Então ela o convidou para sua cozinha, e enquanto ela estava arrumando um local para ele sentar e comer, ela perguntou o seu nome, e ele disse, meu nome é Jesus. Então minha avó perguntou, e qual é o seu sobrenome? E ele disse, eu sou Jesus, o Senhor. Quando meu tio chegou na sala, a minha avó o apresentou como, esse aqui é o Senhor, o Senhor. Ela não falava muito bem o nosso idioma. Ela perguntou a ele, onde você vive? E ele disse, eu não tenho casa. Ela perguntou, onde você vai passar essa noite? Está muito frio lá fora. E ele disse, eu não sei. Ela perguntou, gostaria de ficar aqui? E ele ficou por lá, durante 7 anos. Depois que meu tio me contou aquela história, eu perguntei para minha mãe naquela noite, mãe, como você nunca me contou sobre a história de Jesus? E ela respondeu, eu achava que já tinha te contado. Havia uma história como aquela quase todos os dias sobre sua avó. Eu fiquei muito mexido com aquela história, depois que meu tio me contou como a vida dele foi enriquecida com os exemplos de generosidade da minha avó com as pessoas, e como aquilo inspirou fortemente para que ele desenvolvesse essa satisfação de agir através da generosidade. E naquela noite eu compus uma música sobre a minha avó e Jesus. Mas tem uma estrofe dessa música que precisa ser explicada. É que a minha avó era considerada uma pessoa bem acima do peso pelos médicos. Mas apesar do seu peso, ela era admirada pelo modo como ela dançava. Ela adorava dançar. E ela costumava dizer com frequência, nunca caminhe se puder dançar. It was in a Jewish way. She taught me what Jesus had to say. Yes, in her precious way, she taught me what Jesus had to say. One day a man named Jesus came around the grandma's door. He asked for a little food, she gave him more. He said he was Jesus the Lord, she didn't check him out with wrong. He stayed for several years, as many did without a home. It was in a Jewish way, she taught me what Jesus had to say. Yes, in her precious way, she taught me what Jesus had to say. And let's feed the hungry, heal the sick, and take a rest. Never walk when you can dance, make a home a cozy nest. And let's feed the hungry, heal the sick, and take a rest. Never walk when you can dance, make a home of cozy nest. It was in a Jewish way, she taught me what Jesus had to say. Yes, in her precious way, she taught me what Jesus had to say. E essa é a versão da música que eu fiz para o português. Foi do seu jeito judeu de ser que ela contou o que Jesus tinha de ser. Do seu jeito amável de ser que ela contou o que Jesus tinha de ser.
Um dia desses, um tal de Jesus na porta da minha avó bateu, pedindo um pequeno favor e muita coisa recebeu. Ele disse ser Jesus o Senhor, ela preferiu não discordar. Por vários anos lá ele ficou, como muitos que não tinham um lar. E foi do seu jeito judeu de ser que ela contou o que Jesus tinha a dizer. Do seu jeito amável de ser que ela contou o que Jesus tinha a dizer. Alimentar a fome, curar a dor e repousar. Nunca caminhe se puder dançar, faça da sua casa um doce lar. Alimentar a fome, curar a dor e repousar. Nunca caminhe se puder dançar, faça da sua casa um doce lar. E foi do seu jeito judeu de ser que ela contou o que Jesus tinha a dizer. Foi do seu jeito amável de ser que ela contou o que Jesus tinha a dizer. Fazendo uma pausa no curso para explicar uma questão cultural, vale a pena frisar que a família do Marshall era de judeus e que o judaísmo não vê Jesus Cristo como uma divindade. Além disso, na Idade Média, os judeus eram perseguidos e muitos foram assassinados pelos cristãos por considerarem que eles repudiavam Jesus. A imagem de traição a Cristo era remetida a Judas. Isso simbolizava os judeus como traidores. Então, muitas daquelas guerras santas que teve acabaram gerando este ódio entre pessoas de diferentes religiões. Então, a vivência da avó do Marshall retrataria uma espécie de sobrepairamento ou transcendência dessa visão sectária cultural das guerras religiosas, no sentido de que a avó não fazia distinção religiosa na hora de ajudar as pessoas. Não importa se alguém pensa que é o Salvador. Se ela puder ajudar, ela ajuda. Voltando ao curso. Eu gostaria de discutir sobre os motivos pelos quais as pessoas me dizem que não expressam a gratidão que gostariam de expressar. E que motivos podem estar por trás quando elas não recebem a gratidão que elas gostariam de receber. Um dos motivos mais frequentes pelos quais as pessoas não expressam gratidão é que elas pensam, bem, a outra pessoa sabe, não há necessidade. Este é um dos motivos que eu percebi que estava criando um obstáculo para mim, para que eu expressasse alguns agradecimentos que eu ainda não tinha expressado. Eu digo às pessoas, quando este é o motivo para elas não expressarem, eu digo que quando eu fui até as pessoas que eu não havia expressado minha gratidão por assumir que eles já sabiam, e quando eu perguntava a elas se elas sabiam daquela minha gratidão, metade delas sabiam e a outra metade não sabia. Mas mesmo aquelas que sabiam, ainda assim me diziam que teriam gostado de ter recebido. Desde então, quando eu me percebo dizendo a mim mesmo, não há necessidade, ela já sabe, mesmo assim eu continuo querendo aproveitar essa oportunidade de agradecer a elas diretamente para que elas possam receber. Um motivo frequente que leva as pessoas a não agradecer é que elas ficam com medo de que a outra pessoa fique constrangida, que a outra pessoa pode ficar meio sem saber como receber direito essa gratidão. Eu certamente tinha este motivo para um dos agradecimentos que eu não havia expressado ao meu pai. Havia uma coisa que ele fez por mim que enriqueceu enormemente minha vida. E quando eu refletia sobre o que estava impedindo que eu agradecesse a ele, eu percebi que foi por este motivo, que eu imaginava que não seria fácil para ele receber aquela gratidão. Mas eu realmente gostaria que ele recebesse antes que fosse tarde demais para que eu pudesse lhe dizer. Então, assim que eu o encontrei,
Nós saímos para uma caminhada, como costumávamos fazer, e enquanto nós estávamos caminhando, eu disse: Pai, eu gostaria de expressar uma gratidão profunda que eu sinto por você. E antes mesmo que eu pudesse continuar, assim como eu previa, aconteceu. Ele pareceu ficar bastante nervoso e disse: Oh, não se preocupe, pare com isso. Você sabe, não precisa dizer nada não, você é um bom filho. Eu disse: Pai, eu realmente gostaria que você ouvisse. É uma gratidão muito profunda e eu realmente quero expressá-la. E assim, eu disse a ele qual era essa gratidão, o que ele havia feito e como aquilo havia enriquecido a minha vida. E eu vi que foi duro para ele receber. Eu pude ver em seus olhos que algo aconteceu como resultado do que eu expressei. E nós continuamos a nossa caminhada, sem falar nada, por uns 10 minutos depois de eu ter expressado a minha gratidão. Até que ele disse para mim: Sabe, pensando bem, eu não consigo lembrar de alguma vez ter ouvido uma gratidão dos meus pais. E eu pude entender, pelo tipo de vida que ele levou quando era criança, por que aquilo aconteceu. Meus avós eram pessoas muito queridas, mas eram muito pobres e apenas faziam o trabalho que era preciso para sobreviver, para conseguirem o sustento. E nessas condições, normalmente não é fácil para as pessoas tirar o foco do seu sofrimento tempo suficiente para celebrar a vida e expressar gratidão. E eu refleti sobre o quão horrível seria para as pessoas não receberem gratidão. E ao longo dos anos, desde então, eu tenho interagido com muitos grupos e eu procuro perguntar se há alguém que nunca recebeu gratidão sincera do modo como estamos aprendendo a expressar. E é triste para mim constatar tantas pessoas nesses grupos que não conseguem lembrar de uma situação em que realmente receberam gratidão sincera e profunda de alguém que eles tenham enriquecido a vida dessa pessoa. Eles até se lembram de algumas pessoas dizendo obrigado, mas eles não conseguem lembrar de alguma vez terem recebido um agradecimento que comunicasse claramente o que a outra pessoa estava vivenciando quando eles fizeram algo para essa pessoa e como a vida dessa pessoa foi enriquecida. É tão triste que isso continue dessa maneira e nós não arranjemos tempo para celebrar, ou que não saibamos expressar, ou que tenhamos medo de deixar as outras pessoas desconfortáveis e então evitemos nos expressar. E não é apenas importante saber expressar gratidão, é também muito importante saber recebê-la. Eu descobri que essa é uma das coisas mais difíceis para as pessoas fazerem de uma maneira que esteja consistente com os princípios da comunicação não violenta. A comunicação não violenta sugere que nós nos conectemos empaticamente com qualquer mensagem que chegue até nós, que nós busquemos ouvir os sentimentos e necessidades que estão sendo expressados pelas pessoas. Bem, se uma pessoa está expressando gratidão para nós, significa que precisamos ouvir os sentimentos e necessidades que estão sendo expressadas e enxergar como as nossas ações enriquecem a vida da outra pessoa, nos conectando empaticamente com isso. Mas por vários motivos eu descobri que isso é muito difícil para as pessoas fazerem. Como eu contei a vocês, foi difícil para o meu pai fazer isso. Ele não cresceu em um ambiente onde a gratidão era expressada. E ele não teve muitas oportunidades para saber como lidar com agradecimentos. Eu descobri muitos outros motivos que tornam isso muito difícil para as pessoas. Saber receber gratidão empaticamente. Saber simplesmente receber e celebrar o quanto a vida das outras pessoas está sendo enriquecida pelo que estamos fazendo. Muitas pessoas me dizem o quanto é difícil para elas receber gratidão. E eu pergunto a essas pessoas, o que torna isso tão difícil? E há vários motivos que as pessoas me dão, mas os mais populares são esses. Algumas pessoas irão dizer, bem, é o meu dever fazer isso, entende? Por que eu deveria me sentir bem por isso? É apenas o meu trabalho, minha função. Então, assim como é difícil para nós expressar a gratidão, se temos este pensamento de obrigação, dever, de que este é o modo como as coisas devem ser feitas,
de que estamos apenas fazendo o que é necessário, fazendo o que é certo porque é nossa obrigação, então acabamos não expressando gratidão por pensar que, bem, é apenas obrigação, ou é o dever da outra pessoa, não precisamos ter gratidão por isso. A mesma coisa acontece na hora de recebermos a gratidão. Se fomos educados para pensarmos que é apenas o nosso dever, não conseguimos escutar facilmente o quanto a vida da outra pessoa está sendo beneficiada pelo que fazemos. Não estaremos acostumados a isso. Um outro motivo pelo qual as pessoas me dizem que é muito difícil para elas receberem gratidão é que elas acham que não merecem. Você sabe, foi apenas uma coisinha. Eu não mereço. E aqui, novamente, nós continuamos ouvindo um outro aspecto do sistema judiciário triste no qual vivemos, baseado neste conceito de merecimento da justiça retributiva. Meninos e meninas bons merecem ser recompensados. Se são maus, merecem sofrer. Esse tipo de pensamento não apenas justifica a violência e punição, mas também nos bloqueia de nos conectarmos para recebermos a gratidão. Nós realmente precisamos nos preocupar se nós realmente merecemos algo? Um terceiro motivo comum que as pessoas me dão para não expressarem gratidão com facilidade é que elas costumam dizer: bem, isso não seria egoísmo? Receber gratidão e se sentir bem por isso? Nós precisamos ser humildes. Eu chamo a atenção das pessoas sobre este conceito, para que elas não confundam. Nós realmente não queremos nos sentirmos melhores ou mais importantes que alguém. Mas se acharmos que ser humilde significa negar ou não apreciar a beleza do que podemos fazer, isso seria muito triste. E eu falo para as pessoas que têm este conceito de humilhação. Eu falo algo que vem à minha cabeça quando eu ouço isso, da primeira-ministra israelense Golda Meir. Uma vez ela disse para um dos políticos que costumava agir deste modo muito humilde. Ela disse para ele um dia: não seja tão humilde, você não é tudo isso. Mas de longe, o que eu considero o motivo mais frequente que leva as pessoas a não receberem a gratidão bem é dito de um modo muito forte no livro Um Curso em Milagres. Eles dizem que é a nossa luz, não a nossa escuridão, que mais nos assusta. Quando vivemos em uma cultura de dominação, onde somos recompensados ou punidos por autoridades e ensinados a fazer as coisas por dever ou obrigação, é difícil, nessas estruturas, de realmente sentir que somos feitos de uma energia divina. É muito difícil estar consciente de que temos o poder para enriquecer a vida. É difícil celebrarmos isso, pois fomos treinados a pensar de um modo tão diferente disso, um modo de pensar que foi projetado para nos tornar obedientes às autoridades e não para nos ajudar a ficarmos conscientes do poder que temos para enriquecer a vida e do quão maravilhoso é usar este poder e vê-lo se propagar através da gratidão que recebemos das pessoas por isso. Quando eu estava olhando o problema que tantas pessoas tinham em receber gratidão, eu não estava consciente do quanto de dificuldades eu estava tendo. E havia uma amiga minha, que é música e escreve músicas que eu valorizo muito, que começou a usá-las nos meus treinamentos. Um dia, ela me disse o quão agradecida ela estava pelo que ela havia recebido de mim nos nossos workshops. Disse como ela se sentia e como aquilo estimulava ela a escrever mais músicas. E que era uma satisfação para ela descobrir que aquelas músicas eram apreciadas por muitas outras pessoas. Então, após ela ter expressado aquela gratidão tão profunda, eu fiquei desconfortável ao recebê-lo. Eu disse algo como: fico contente que você achou útil. E ela notou que eu não estava realmente confortável ao receber sua gratidão. E ela me ajudou a ficar atento em relação a isso.
Ela disse: Sabe, Marshall, eu tenho a impressão de que você não recebeu a minha gratidão com empatia neste momento. E eu olhei para dentro e pude ver que... eu percebi que eu não recebi. O que está acontecendo comigo quando você expressou sua gratidão foi que quando eu vi o quanto isso havia enriquecido sua vida, eu comecei a ouvir mentalmente algumas ideias de obrigações, que eu teria que continuar enriquecendo sua vida, que agora que eu vi que eu tenho essa capacidade, fiquei com uma sensação de que eu tenho que fazer algo como uma obrigação, um dever. E ela me disse o quão doloroso era para ela ter a sua gratidão não recebida com empatia. E no dia seguinte, ela apareceu com uma música que ela havia escrito sobre o quão doloroso aquilo foi para ela. Ela voltou para casa aquela noite e continuou se sentindo desconfortável. Ela havia aberto tanto seu coração, mas pôde ver que eu não recebi com empatia. E ela escreveu a seguinte música, que me ajudou a ver o quão importante é aprender a receber gratidão com empatia. When I Come Gently, que eu traduzi como Se eu sou gentil com você. When I come gently to you, I want you to see it's not to get myself from you, it's just to give you me. I know you can't give me, no matter what you do, and all I ever want from you is you. When I come gently to you, I want you to know I come not to trespass your space. I want to touch and grow. And when your space and my space meet, it is not less but more. We make our space that wasn't space before. When I come gently to you, I want you to see it's not to get myself from you, it's just to give you me. I know you can give me, no matter what you do, and all I ever want from you is you. E essa é a versão que eu fiz. Se eu sou gentil com você, tente me entender. Não é pensando em mim, mas sim pra me dar pra você. Então não mude só pra me agradar, nem faça nada incomum, pois tudo que eu quero de ti é tu. Se eu sou gentil com você, tente enxergar. Eu não vim tomar o que é seu, eu vim compartilhar. Pois quando a gente se ajuda, o saldo é maior, e este ganho mútuo nos torna melhor. Se eu sou gentil com você, tente me entender. Não é pensando em mim, mas sim pra me dar pra você. Então não mude só pra me agradar, não faça nada em comum, pois tudo que eu quero de ti é tu. Duas semanas depois, nós dois tivemos a oportunidade de continuar nosso aprendizado sobre o quão difícil é
tanto para expressar a gratidão e não ser bem recebido, e como é difícil de receber. Exceto que dessa vez nós invertemos os papéis, pois 2 semanas depois eu estava expressando uma gratidão profunda a ela sobre o quanto a música que ela trazia para os nossos treinamentos, o quanto aquilo enriquecia o meu trabalho e a minha vida. E eu expressei profundamente e pude ver que ela não conseguiu receber. E eu pude ver o quanto aquilo era ruim, se entregar de coração realmente em uma gratidão e não receber uma reação empática. E aquela noite ela foi para casa e pôde ver o quão difícil foi para ela receber a gratidão. E essa música veio a ela. E essa música se chama Why Is It So Hard to Believe? Your arms are warm around me, your welcome is complete, your voice is gentle through me, and the syllables are sweet. Your eyes are pure as darkness, too compelling to deceive. Why is it so hard to believe? It's just as much a mockery to touch the truth and be unable to receive it as to speak hypocrisy, to stand before a gift of self unable to receive. Why is it so hard to believe? If somehow I could see myself through your honest, searching eyes, perhaps I could accept myself and come to realize that it's not so incredible that the love should come to me. Why is it so hard to believe? I know how much I love you, how much I want to give. Your trust affirms my love for you, and let my loving live to give my domination if I can't also receive. Why is it so hard to believe? Que eu traduzi como Por que é tão difícil confiar em ti? Seu abraço quente e envolvente, me acolhendo assim, com a voz doce e gentil, cada sílaba pra mim. Mas seus olhos escuros e puros podem estar a me trair. Porque é tão difícil confiar em ti. Devo estar ficando louco por negar o que dizia, tratando o que me falas como uma hipocrisia. Você é um presente que eu não quero admitir. Porque é tão difícil confiar em ti. Se eu pudesse me olhar pelos seus olhos sinceros, talvez eu me enxergasse e até me achasse belo. Talvez eu confiasse que o amor pode vir pra mim. Porque é tão difícil confiar em ti. Eu sei o quanto eu te amo
eu quero retribuir. Você confia em mim e deixa o meu amor fluir. Mas te dar é violência se eu negar tudo que vi. Porque é tão difícil confiar em ti. Considerando o fato de que dar e receber gratidão é muito importante para mantermos a consciência e o estado de espírito necessário para que a comunicação não violenta mantenha o seu poder, eu penso que é muito importante que olhemos para a nossa vida para ver se estamos criando espaço para isso. Pois não é apenas difícil expressar ou receber gratidão quando temos a oportunidade, mas geralmente não criamos espaço na nossa vida para celebrar. Ficamos tão ocupados que não temos o tempo ou espaço criado para fazer isso. E eu penso que pagamos caro por isso. Pois assim, não obtemos a energia que precisamos para viver em harmonia com a compaixão. Então eu tenho feito algumas coisas que têm sido muito úteis para mim. Eu criei algumas coisas na minha vida que me ajudam a lembrar e criar espaço para a gratidão sincera e para celebrar. Por exemplo, uma das coisas que eu aprendi a fazer todos os dias e pela qual eu sou muito agradecido é que eu fiz para mim um caderno de gratidão. E antes de eu sair, para cada dia, eu gosto de registrar algumas coisas no meu caderno de gratidão. E o que eu coloco neste caderno? Eu gosto de pensar em pelo menos uma coisa que eu fiz nas últimas 24 horas que eu gostaria de celebrar. Pode ser algo que eu fiz que enriqueceu somente a minha vida, ou pode ser algo que eu fiz que contribuiu também para o bem-estar de outras pessoas. Mas o que eu gosto de fazer é escrever, de um modo que me ajude a perceber as 3 coisas centrais na expressão da gratidão através da comunicação não violenta. Isso significa que, primeiro, eu escrevo algo que deixe claro o que eu fiz que eu quero celebrar. Segundo, eu escrevo como eu estou me sentindo no momento em que eu estou fazendo isso. Como eu estou me sentindo neste momento enquanto eu lembro do que eu fiz. E terceiro, eu escrevo qual necessidade minha foi satisfeita pelo que eu fiz. Então, quando eu tenho essas 3 coisas escritas, eu quero celebrar. Eu quero me conectar com isso. Quero desacelerar e entrar em contato com isso. O que eu posso fazer? O quanto prazer eu sinto enquanto eu enriqueço a vida. Quão prazeroso é para mim enxergar uma necessidade minha sendo atendida pelo que eu fiz. E para desacelerar tempo suficiente para que eu consiga assimilar isso, eu costumo desenhar uma florzinha, apenas para ter tempo de celebrar essa ação. Agora, muitos dias, eu posso escrever mais de uma coisa, posso escrever várias, mas eu quero conseguir pelo menos uma, pois eu quero começar o dia pensando em pelo menos uma coisa que eu fiz que enriqueceu a vida e o quão bom é me sentir desse jeito. Após isso, eu penso em algo que alguém fez que enriqueceu a minha vida no dia anterior. Eu escrevo essas 3 coisas. Eu escrevo o que a pessoa fez, como eu me senti em relação ao que foi feito, e eu escrevo qual necessidade minha foi satisfeita pelo que essa pessoa fez. Então eu desenho outra flor, apenas para desacelerar, de modo que eu consiga assimilar o que essa pessoa fez e o quanto eu me senti bem por isso. Então eu me pergunto, será que eu expressei claramente para essa pessoa o quanto a minha vida foi enriquecida por esta ação? E com frequência eu percebo que ou eu nem expressei, ou eu fiz isso com uma comunicação não violenta preguiçosa. Agora, é assim que você expressa gratidão com uma comunicação não violenta preguiçosa. Você diz, obrigado. E muitas vezes é tudo que precisamos fazer. Às vezes, apenas dizendo obrigado, a pessoa pode perceber, ela pode saber o que fez e pode deduzir como nos sentimos e que necessidades nossas foram atendidas.
Mas há algumas gratidões que eu quero ter confiança de que a pessoa realmente compreende o quanto o que ela fez enriqueceu para a minha vida. Então eu quero entender, neste caso, o que me impediu de fazer isso. E eu escrevo o que me impediu. Porém, ao fazer isso, eu acabo criando uma outra oportunidade e isso me deixa atento para o caso de eu ver essa pessoa novamente naquele dia. Eu teria a chance de agradecer a ela pessoalmente. Mas se eu já viajei para um outro lugar, eu posso ligar para ela ou escrever para essa pessoa. Mas eu quero garantir que na minha vida a gratidão que eu tenho pelas outras pessoas será expressada. E eu quero garantir que a gratidão que as outras pessoas têm por mim será recebida. E eu também sugiro que nós não apenas construamos espaço para parar e celebrar o que nós podemos fazer e percebermos como nos sentimos bem por isso, mas que também vejamos o quão prazeroso pode ser para as outras pessoas se nós compartilharmos isso com elas. Nossas celebrações sobre o que podemos fazer, se fizermos isso de um modo que eu chamo de sem vanglórias esquisitas, que foi uma tradução da expressão em inglês non-sneaky bragging. Eu comecei a usar essa frase depois de trabalhar com um amigo meu que vivia em uma cultura de baixa renda em São Francisco, e ele tinha a pele escura. E por várias razões, eu o convidava para viajar comigo para o centro-oeste dos Estados Unidos para me ajudar num trabalho que eu estava fazendo por lá. E depois de 3 dias, no que para ele era uma cultura bastante diferente, eu estava curioso sobre como aquilo estava sendo para ele. E eu perguntei: Ei, como é para você estar nessa cultura, com todas essas pessoas de pele clara, na maioria professores universitários? Como é para você? E ele disse: É tranquilo, cara, mas o que me deixa louco, se você quer saber, são as vanglórias esquisitas. E eu perguntei: O que você quer dizer com vanglórias esquisitas? E ele disse: como na mesa do almoço, hoje. Você ouviu essa mulher falando por 20 minutos sobre todos esses fatos e o fato dela ter conseguido os fundos para a pesquisa que ela estava propondo, e ela falava sobre fatos interessantes sobre isso, e estava na cara. Ela estava tentando celebrar uma realização de algo pelo qual ela trabalhou duro para conseguir. Por que ela não diz logo que estava se sentindo contente pelo que ela fez? E quando ele me disse isso, eu fiquei surpreso sobre a diferença de culturas. Pois quando eu estava com ele na região onde ele vivia, eu percebia que seus amigos chegavam na casa dele e não usavam de vanglórias esquisitas. Ao invés disso, eles chegavam celebrando algo que eles haviam feito naquele dia. E deixavam claro como eles estavam se sentindo em relação àquilo e quais necessidades deles haviam sido atendidas. Claro que eles faziam isso da maneira deles, no modo como era comum naquela cultura. E eu percebi que ele tinha razão, que era maravilhoso ver as pessoas fazerem aquilo. E eu também lembrei naquele instante sobre um livro que eu havia recém-lido, que falava sobre uma pesquisa feita sobre por que as conversas são entediantes em culturas de classe média. E era por este motivo. Quando as pessoas realmente querem celebrar algo que elas fizeram, elas pensam que pode soar como egoísta ou egocêntrico se abrir honestamente sobre o quanto elas estão se sentindo bem pelo que fizeram. Então elas camuflam isso atrás de um monte de palavras falando sobre a situação, mas não indicam claramente o quanto elas se sentem bem por terem feito o que fizeram. E não deixam claro quais necessidades suas foram atendidas por isso. Eu estava pensando sobre isso no meu caminho do próximo treinamento que eu iria fazer na prisão. Essa era uma das prisões que eu já havia trabalhado antes. E quando eu cheguei lá, o diretor da prisão disse: Você vai ter bastante trabalho hoje com o grupo. Tem havido muitas situações tensas, mais do que o comum. Bem, normalmente já haviam situações tensas o bastante. Então eu refleti que provavelmente seria um dia mais complicado.
Assim que eu cheguei na sala, eu me encontrei com uns 20 prisioneiros e uns 6 guardas. E eu pude ver, em suas expressões faciais, que eles estavam todos chateados e prontos para se enfrentarem. E eu disse a eles: antes de iniciarmos o workshop hoje, eu sei que temos muitas situações tensas para lidar. Mas eu andei pensando em algo que um amigo meu me disse sobre o que ele chamou de vanglórias esquisitas e sobre o quanto as pessoas ficam trancadas para expressar algo que elas fizeram e pelo qual elas se sentiram bem. Então, antes de começarmos toda essa parte mais pesada de hoje, eu gostaria que cada um de vocês me dissesse uma coisa que tenham feito recentemente, que vocês se sentiram bem por isso, e me digam o que fizeram, como se sentiram em relação a isso e qual necessidade de vocês foi atendida. Isso vai nos dar a oportunidade de praticarmos o que trabalhamos nas últimas sessões, como expressar sentimentos e necessidades. Assim a gente pratica com algo que vocês fizeram, se sentiram bem com isso, porque atendeu alguma necessidade. E depois a gente entra nessa parte mais pesada. Então eu sugeri para começarmos pela nossa esquerda. E sentado à minha esquerda, havia um cavalheiro que era prisioneiro e que, nas últimas 3 sessões que tivemos, não havia dito nenhuma palavra. Ele apenas ficava me encarando. Mesmo assim, de qualquer modo, eu disse: você estaria disposto a iniciar? E agora, pela primeira vez, ele disse algo. E era óbvio que ele estava atento nas sessões anteriores, pois ele fez uma observação clara, expressou o sentimento. Ele disse, apontando para um dos guardas no outro lado da sala: quando você veio à minha cela hoje me acordar para ir trabalhar, e eu não te chateei, como eu costumava fazer, eu me senti bem por não ter feito isso. Bem, ele expressou uma observação clara, disse que se sentiu bem, mas ele não nos contou as suas necessidades. E eu refleti: será que eu devo deixar assim, por ele já ter ido longe bastante sozinho? Mas mesmo assim, eu disse: e a necessidade? E ele disse: eu sei que você me acorda, pois quer que eu desenvolva bons hábitos de trabalho. Então, não é porque eu não gosto de acordar cedo pela manhã que eu devo culpar você por isso. E eu gostei deste modo de expressar a sua gratidão por si próprio. E assim que outras 2 pessoas falaram, havia uma energia completamente diferente no grupo. Apenas por termos iniciado com as pessoas celebrando algo que elas fizeram, que atendeu às suas necessidades e pelo qual elas se sentiram bem. Então, quando entramos nos assuntos dos conflitos, estávamos aptos para lidar com isso com uma energia completamente diferente. E não é apenas importante celebrar dessa forma por mim mesmo, mas eu também quero fazer isso com as pessoas mais próximas de mim. Pois, mesmo com eles, é muito fácil de ficar tão assoberbado em tantas coisas que simplesmente não paramos para celebrar. Por exemplo, em muitas famílias com as quais eu trabalhei, eles fazem uma pausa antes das refeições para fazer alguma prece ou agradecer pelo alimento. Mas quando eu pergunto se eles fazem a mesma coisa de parar e agradecer pelas coisas que as pessoas das famílias fizeram e que enriqueceu a vida deles, infelizmente, a maioria deles diz que não. Então, eu tenho recomendado para as famílias com as quais eu tenho trabalhado para considerar a possibilidade de tirar um tempo todos os dias, sem qualquer tipo de dever, obrigação ou imposição, mas através desse desejo de celebrar como nós podemos enriquecer a vida uns dos outros. Minha esposa e eu tiramos um tempo todas as manhãs antes de sairmos para trabalhar, para termos essa oportunidade de parar e expressar abertamente o que a outra pessoa tem feito que está enriquecendo a nossa vida, dizendo da melhor maneira que podemos como isso é precioso para a gente. É uma maneira maravilhosa de começar o dia. Eu digo às pessoas para olharem para os seus locais de trabalho, se elas estão expressando e recebendo gratidão nesses ambientes. E na maioria dos lugares onde eu trabalhei, eles não conseguem nem mesmo imaginar. Por exemplo, eu estava trabalhando em uma grande empresa em Madison, Wisconsin, e depois de 3 dias mostrando a eles como a comunicação não violenta poderia ajudá-los a lidar com todo o conflito que eles estavam tendo
entre departamentos e dentro dos departamentos, no final fizemos uma pequena sessão sobre gratidão e depois de mostrar-lhes como expressar e receber gratidão através da comunicação não violenta, eu perguntei a eles: vocês tiram algum tempo durante a reunião de vocês para expressar gratidão? E algumas pessoas meio que deram risada, pois apenas pensar nessa ideia parecia estranho para eles. O diretor do programa disse para mim: Marshall, nós temos tantas coisas para lidar em cada semana nas nossas reuniões que chega a ser difícil para nós escolhermos o que colocar na pauta. Nós não temos tempo, você entende, para parar e expressar gratidão. Eu voltei lá, um mês depois, na companhia, e antes de iniciarmos, eu estava sentado no escritório do diretor e eu perguntei: como estão indo as coisas? O treinamento ajudou vocês a lidar com os conflitos que vocês estavam tendo? E ele pensou por um momento e disse: ah, sim, Marshall, o treinamento realmente nos ajudou a lidar com aqueles conflitos. Mas para falar a verdade, sabe o que mais nos ajudou? Você lembra que você sugeriu que tirássemos um tempo em cada reunião para expressar gratidão? Eu disse: sim, eu lembro claramente que eu sugeri isso e vocês não pareciam muito contentes com essa ideia. Ele disse: eu não estava. Eu só consegui olhar para a quantidade de serviço que tínhamos. Mas um sócio meu, ele realmente gostou da ideia e ficou me incomodando por uns 3 dias. Ele dizia: por que não tentar? Por que não? Sabe, podemos arrumar um tempo para isso. Então eu finalmente disse: ok. E nós tomamos 10 minutos da nossa reunião apenas para dar às pessoas a oportunidade de expressar gratidão antes de entrarmos nas partes mais pesadas da coisa. E ele disse: agora, Marshall, nós aumentamos para 20 minutos. Nós descobrimos que quando nós tiramos esse tempo para parar, desacelerar e celebrar o que está sendo feito e como isso está enriquecendo as nossas vidas, nós descobrimos que mesmo quando estamos na parte mais difícil do trabalho, é muito mais produtivo. Então, enquanto estamos neste tópico sobre gratidão, eu gostaria de expressar a minha gratidão profunda por você ter tomado esse tempo para ouvir o que eu tinha a oferecer. Eu estou oferecendo isso que para a minha vida é muito precioso e para mim a sua presença que você está me dando ao receber isso é um grande presente. E eu desejo que essas sessões tenha fortalecido a sua consciência sobre a preciosidade das conexões que é possível de ser alcançada por nós em qualquer momento, com qualquer pessoa. Uma conexão preciosa que eu valorizo e que é descrita de um modo muito belo por mim na música seguinte. E o nome dessa música é Revelation. E como essa é a última música e ela é cheia de figuras de linguagem, eu escolhi não fazer a tradução dela. Eu escolhi explicar o significado, tentar passar a minha interpretação antes de tocar. A música inicia falando sobre uma lembrança que vem à mente do Marshall quando ele está na presença de alguém. Ele fala sobre um arbusto queimando, que é uma referência à crença judaica de que Moisés, o profeta dessa religião, avistou isso antes de receber revelações divinas. No trecho seguinte, ele diz que as pessoas achariam engraçado se ele as chamasse de revelação flamejante. Mas ele diz que quando as pessoas revelam para ele os sentimentos e necessidades com honestidade, isso se torna algo que ele considera sagrado. E ele continua falando que no instante em que ele está na presença dessa pessoa, ele está sendo presenteado. Sente como se estivesse no solo sagrado, que novamente é uma referência a esse trecho da cultura religiosa judaica. Ele diz que neste local se anda de pés descalços, sorrindo e sentindo satisfação, e que o sapato, além de pesar, esconde a realidade da pessoa, que eu interpreto como a capacidade de expor e de receber os sentimentos e necessidades sem barreiras, sem pesos, sem preconceitos, sem esconder a sua verdade,
fazer isso de uma maneira leve, descontraída, serena. E quando isso se estabelece, ocorre esse envolvimento profundo que ele simboliza como uma dança a dois. Depois, ele fala sobre o laço fraterno que une a pessoa que se dispõe a receber com empatia o que há de mais profundo do ser, que também pode ser interpretado como a atenção que se dá a alguém que está compartilhando algo que lhe é valioso, mas que essa união entre as pessoas não é uma união que prende. E ele termina falando que tocar alguém não é o mesmo que segurar, que é possível envolvermos as pessoas com as nossas energias vitais sem que isso seja imposto, sem que isso reprima. E que reverenciar o mistério da personalidade humana é equivalente e tão complexo quanto adentrar em um verdadeiro mundo. Porém, este mundo é de carne e osso, que analogamente representa o mundo que cada pessoa apresenta em suas experiências. Vale lembrar que, apesar desse viés religioso que tem nessa música, eu pelo menos interpreto isso como colocar a importância que algumas pessoas atribuem a um Deus, a algo que está fora, né? Mas nas pessoas e em si próprio. Então, o que seria considerado a grande revelação, que é a própria mensagem divina na religião judaica, ele relaciona isso com receber o que a outra pessoa está vivenciando com empatia. Então eu me arrisco a dizer que a grande revelação, na opinião dele, está nas pessoas, está no ser humano, está na consciência. E isso sobrepõe a questão da religião. Embora ele tenha feito essa analogia e esta relação com essa cultura judaica, o que marcou nessa música, na minha interpretação, é o valor, a importância que ele atribui à qualidade de divino na conexão com as outras pessoas. I stand with you and wonder in somewhere from the past, a phrase that tells about a burning bush come flashing through my mind. You'd smile if I should call you a flaming revelation, and yet that you reveal to me your feelings and needs honestly is giving of a shining sacred kind. Still before your gift of self, before the presence you present, I hear the ancient image speak. You stand in holy ground, remembering that barefoot is appropriate for such a place. I laugh with joy to cast aside the heavy shoes that hold and hide, and suddenly I dance with you found grace. As you have given to me, so I expose the depths of self to you. Somehow we're one in love, and both of us are free. To touch is not to hold, to burn with life is not to be consumed. To reverence the mystery of human personality is to encounter a word made flesh and deep. E para finalizar o curso, eu quero agradecer a companhia de vocês, as mensagens de carinho e incentivo que eu recebi até a gravação deste último vídeo,
e dizer que é uma grande satisfação para mim ter conseguido realizar essa meta de entregar este material que foi tão importante e tão impactante na minha vida.